Muito bem, vamos agora então ver o Rafael Seabra, que vai falar sobre Estado, fascismo e guerra irregular na América Latina. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer enormemente o convite de poder participar aqui da 15ª Jornada Bolivariana. Eu acho que é um evento central, importante. Eu tive contato com o IELA pela primeira vez, eu acho que faz mais ou menos 10 anos, né, e desde então a gente sempre tem mantido uma boa relação, ainda era estudante, e isso tem uma participação na minha trajetória, no meu conhecimento sobre a América Latina muito grande, então eu tenho um carinho, uma relação excelente. Muitos dos que estão aqui hoje, eu estou conhecendo pela primeira vez pessoalmente agora, mas eu já tinha um contato maior com o Nildo, né? Participou da minha banca. A gente tem um episódio pessoal muito curioso, né? Quando a gente saiu da minha defesa de doutorado, a gente foi atropelado por um pneu, né, no Eixão, lá em Brasília, né? E arrebentou com o carro. Estava levando o Nildo para encontrar com a filha dele, né? E, enfim, então é uma trajetória, né, da qual eu venho acompanhando, né, desde 2009, e para mim é muito importante, né, significa muito estar aqui na 15ª edição. Um instituto que tem 15 anos de trajetória não é pouca coisa. E eu estou impressionado positivamente com a qualidade, né, e com a convivência. Porque o espaço universitário, o espaço da academia, a convivência é muito complicada, né? O ego, né, aquela síndrome do pavão é um problema. E eu não estou vendo isso aqui dentro. Bom, como já foi mencionado, eu sou professor da Universidade de Brasília, né, do Departamento de Estudos Latino-Americanos. Vocês não estão mais sozinhos, né? Agora há um departamento de América Latina, pensando a região, né, de uma forma muito particular. É o primeiro curso de Ciências Sociais voltado para a América Latina. Não há um curso, uma graduação sobre isso, né? Então isso é algo inédito no caso brasileiro. E a gente está tentando construir, né, a contracorrente, o que é um problema maior, né? Mas eu acho que as coisas vão triunfar. Eu diria que esse tipo de evento, esse tipo de debate é importante, e é muito necessário, né? A fala do Eduardo traz muito isso, no caso brasileiro, porque o Brasil sempre foi apartado da América Latina, né? A gente sempre se viu como algo além, né? Como algo que não faz parte dessa região. Sempre tratou os nossos vizinhos com desprezo completo, né? Como algo instrumental. A gente vai ver, por exemplo, o Paraguai, né, 50% das terras produtivas do Paraguai são propriedade de brasileiros. E eles têm uma atuação, uma influência na política muito severa, né, e muito perversa no caso do Paraguai. O Lugo foi deposto, né, em grande parte por pressão dos brasiguaios. No caso da Bolívia é a mesma coisa, não chega a ser uma propriedade tão grande das terras, mas tem uma presença, né, e uma influência significativa. Então, pensar a América Latina desde o Brasil, né, como é que o Brasil se vê, como é que o Brasil, né, se coloca na América Latina, é importante. A gente tem que construir isso, né, perceber que a gente é parte desse processo. E algo que também, né, é fundamental, e esse evento, né, e a presença do IELA é necessária, né, que é muito fácil estudar a América Latina no momento de ascenso. Né, os movimentos sociais, os partidos, né, progressistas, os movimentos, né, os partidos mais à esquerda estão em ascenso, é muito fácil, porque parece que é uma marcha triunfal, né, as contradições são menos claras, então está tudo ganhando, está fácil, mas no descenso, que é o momento que a gente vive, é muito mais complexo, né, analisar o que é a derrota estratégica que a gente vive. Né, é uma derrota de uma estratégia construída, né, que alguns chamam de pós-neoliberalismo, como Emir Sader, mas o pós-neoliberalismo dele, desculpa a sinceridade, é muito tosco. Né, a Beatriz Stolovitch, que é muito pouco lida, que é uma uruguaia radicada, né, no México, tem uma leitura de pós-neoliberalismo muito mais interessante. Mas como é uma mulher, né, e está lá no México, não tem uma presença muito grande aqui, ninguém considera. Né, ela diz que o pós-neoliberalismo é uma tentativa de conciliação, de construção, né, de um neoliberalismo mais ou menos humanizado. Né? Então, são as políticas sociais, né, um Estado parceiro da propriedade privada, ou seja, não há uma ruptura de fato. E a direita nunca se afastou da pretensão de voltar ao poder e controlar o aparato jurídico-político. Né? Ela nunca afastou. Então, a gente acabou descuidando um pouco disso e não entendeu bem que existe uma diferença entre ser governo e ter o poder. Né? Essa é uma questão que eu acho que é fundamental. E a minha fala vai um pouco nessa direção. Né? É uma análise que eu centro muito na disputa, né, pelo poder. Né? Quem, de fato, vai exercer o poder, vai dominar o aparato político-jurídico do Estado. Por que eu faço essa análise centrada, né, no político em relação ao econômico? Porque o projeto econômico é muito claro, o projeto econômico é neoliberal.
Então, a questão que eu vou tentar trazer aqui é o seguinte, né, a disputa de fundo é quem vai aplicar essa pauta econômica neoliberal, né, e qual que é a intensidade e velocidade da aplicação dessa pauta. Ela é mais agressiva ou ela é menos agressiva? Né, frente à crise do capitalismo central, né, do capitalismo mundial, que parece que, né, há sempre uma notícia ou um aviso de que ela vai voltar, aquela crise de 2008, 2009 não foi superada, ela vai virar numa intensidade muito maior, isso faz com que ele seja muito mais agressivo. Então, não há possibilidade de conciliação dentro desse sistema. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. E um ponto que vem, de certa forma, tomando conta das minhas análises, é essa questão do fascismo, né, do fascismo dependente. É um termo muito fácil. É quase como xingar a mãe de alguém quando você está com raiva. Né? Seu fascista. Olha que fácil. Mas isso não explica nada. Isso não ajuda a entender o que é a realidade. Chamar o Bolsonaro ou, né, os militares de fascista aqui no Brasil ou na América Latina em geral é uma definição muito simplória. Né? Ou seja, será que essa categoria é suficiente? Né? Essa pergunta não é menor. Então, parte do que eu vou desenvolver aqui, eu espero que eu consiga fazer isso em 45 minutos, é resultado que eu venho discutindo nas minhas aulas com meus estudantes. Então, eles têm um papel importante no que eu vou dizer aqui, porque é um diálogo que a gente tem feito, né, de pensar essa relação entre neoliberalismo, fascismo, o Estado na América Latina. O que eu vou fazer também, né, toma o Brasil como uma espécie de modelo. É claro que o que a gente vive no nosso país não replica igualmente para os nossos vizinhos. Né? Então, eu tomo aqui porque as contradições do capitalismo dependente brasileiro, né, se acirraram, de certa forma, mais do que nos outros, e geraram um resultado, né, bastante peculiar. Né? Então, muita gente tem sido surpreendida por essa ascensão da nova direita, né, desse novo conservadorismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, como se fosse um fenômeno que estava oculto e que, de repente, ele emerge, aparece e todo mundo se espanta com uma figura como o Trump, né, com uma figura como a Marine Le Pen, que é a segunda vez que ela chega no segundo turno, né, como o Matteo Salvini, né, da Liga do Norte, na Itália, como o Erdogan, né, na Turquia, o Duterte nas Filipinas, e todo mundo acha muito estranho, né? Como é que esses caras chegaram, como é que eles se colocaram? Né? Parece um fenômeno que emerge assim como se tivesse, não sei, adormecido, ou fosse algo espontaneamente, né, colocado em cena. Né? O Jair Bolsonaro é um desses outros elementos, essa nova direita que aparece, e existe, né, alguns analistas que colocam, né, o próprio islamismo, na verdade o Estado Islâmico, como movimento fascista. Olha como que é complexo o quadro, e como é que é um conceito que é tão flexibilizado que ele cabe em qualquer coisa. Né? É tal qual o populismo. Qualquer coisa, qualquer um que não reza a cartilha neoliberal, ou liberal em geral, né, é taxado de populista. Né? Como é que chama? O Macron, na França, em alguns momentos, é taxado de populista. Né? Esse uso que ele tem feito, né, da relação com o Bolsonaro e a Amazônia, para poder tentar driblar alguns problemas internos na França, em certo momento é chamado de populista. Então a gente vê como é que essas categorias são importantes. Então a gente precisa começar, de certa forma, a afinar o debate, afinar a análise. Né? Tomar cuidado que as categorias são importantes, mas existe um método de análise que impõe, né, o uso das categorias. Elas são mediações, elas são forma de pensar a realidade, né, transformar essa realidade concreta no concreto abstrato, como diria o Marx. E depois a gente volta para a realidade, né, e vê, né, como é que a gente sistematiza isso e explica, né, a realidade. Então, se eu faço que a definição de fascismo, né, vai aparecendo de uma forma bastante espontânea, né, com um tipo de facilidade conceitual para a luta política, quando a gente não tem um conceito melhor. Então, para a luta política imediata, ele até que é importante. Ele tem uma capacidade de agitação, de crítica. Só que ele pode sofrer um desgaste, porque você tem que ter uma tática e uma estratégia por trás. Né, isso não é algo menor, né, na disputa política. No caso brasileiro, né, de uma forma mais direta, o problema do fascismo ele vem aparecendo desde 2013, né, com as manifestações de junho, quando apareceram aqueles movimentos dizendo sem partido. E aí apareceu em São Paulo, aqui no Paraná, né, em Curitiba, de uma forma um pouco mais agressiva, não sei aqui em Florianópolis como é que foi, em Brasília isso não foi tão amplo. Mas apareceu, né, essa ideia de um fascismo ali. Os casos de xenofobia, né, em relação aos haitianos e aos venezuelanos, isso foi muito comum, então dizia que, olha, há um protofascismo, são movimentos fascistas. A intervenção militar no Rio de Janeiro pela Força Nacional de Segurança em janeiro de 2017, perdão, foi 2017 ou 2018, não lembro agora, enfim. Foi taxado como algo, né, relativamente fascista. O local tinha a greve dos caminhoneiros exigindo intervenção militar constitucional já,
olha o fascismo aí, né? A campanha do Jair Bolsonaro e a presidência do Jair Bolsonaro tem, né, dito que há um elemento fascista na sociedade. Essa lista pode ser engrossada com outros eventos, né, como a disseminação contínua pelos meios de comunicação, né, privados sobre corrupção, sobre o suposto bolivarianismo, né, e do populismo de esquerda, né, fomentado pelos tanques de pensamento e portas-vozes da burguesia golpista, né, o ressentimento da classe média em declínio, as montagens de disseminação de fake news via as mídias e redes sociais, né, a Revolução Colorida, o MBL, o Vem Pra Rua, todos eles são parte, né, desse processo, as inúmeras manifestações de machismo, homofobia, racismo e punitivismo diante dos avanços de direitos humanos e sociais básicos, né. Esses são todos os elementos que a gente fizer uma análise, né, ampliada, parece que a gente está caminhando para uma fascistização da sociedade brasileira, né, no nível imediato, sim. E aí eu fui buscar no Robert Paxton, né, como é que ele vai definir o fascismo. O fascismo, ele se movimenta, ele se organiza, ele se estrutura e ele alcança o poder, né, a partir de paixões mobilizadoras. E a gente encontra eco imediato na realidade brasileira, né. O que quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a percepção de que a gente atravessa uma crise sem tamanho, né, para a qual a solução no interior da democracia liberal é insuficiente, então a gente teria que romper com ela. A construção de grupos de dentro, com deveres e direitos superiores aos outros de fora, e esses não são passíveis de reintegração ou ressocialização. A crença de que esses de dentro, que a gente chama genericamente, né, de cidadãos de bem, né, são vítimas da indolência, da malandragem, da corrupção, da degeneração de valores e reversão das hierarquias sociais tradicionais. Esse pavor da decadência que o cidadão de bem tem, né, da influência dos outros, né, exige uma comunidade mais pura, se possível pela violência, a necessidade da autoridade sempre do sexo masculino, né, culminando no chefe nacional, o único capaz de encarnar o destino histórico da sociedade, a superioridade do instinto do líder sobre a razão abstrata universal, a estetização da violência e a eficiência da vontade, sempre que voltada para o êxito do cidadão de bem. Tudo isso está no fascismo histórico, aquele que, né, vingou lá entre os anos 20 e 45, na Europa Ocidental. São todas paixões mobilizadoras. E se a gente observar no nível imediato, parece que todas estão presentes, né? Só que a coisa é um pouco mais complicada que isso, né? O direito do cidadão de bem dominar e se impor sobre os demais, sem restrições relativas a qualquer lei constitucional, divina ou preceito moral, né, onde o que interessa é vencer no interior de uma luta, né, darwiniana. É o último ponto que faltou mencionar aqui. Essa concepção de fascismo ela não é nova no uso aqui na América Latina, né? Quando a gente teve os golpes civis militares nos anos do Arbenz até, né, o final, nos anos 70, né, ele foi usado muito como uma categoria explicativa. Então, são duas formas de contra-revolução. O fascismo é uma forma de contra-revolução, as ditaduras civis militares também são formas de contra-revolução, né? O estudo de uma não impede, né, a análise mais aprofundada da outra. Assim como o bonapartismo serviu para explicar o fascismo na Europa Ocidental, né, o fascismo, como uma forma contra-revolucionária, pode ajudar a entender, de certa forma, o que foram as ditaduras civis militares aqui, né? Só que a gente não pode se prender nessa categoria de fascismo de uma forma simples, né? Não pode transpor historicamente, né, o que foi uma realidade no momento para o que a gente tem hoje, né? Com tudo isso, eu não quero dizer que o fascismo é um movimento morto, né, que está limitado à história da primeira metade do século XX na Europa, né, e que não tem nenhum papel político contemporâneo. A gente precisa resgatar o fascismo, né, desse uso mal feito e não necessariamente jogar fora, né, esse conceito. Por quê? Porque pode ser que ele surja, né, ou ressurja de uma forma, né, completamente inédita. O Enzo Traverso, que é um historiador italiano, radicado nos Estados Unidos agora, ele tenta definir isso como um pós-fascismo, que é o quê? A gente está vivendo uma transição, que a gente não tem uma categoria muito clara, ele tem elementos que remontam ao fascismo, mas tem outros elementos que são muito complexos, muito novos, originais. Então a gente precisa de uma categoria nova, né? O fascismo deu uma facilidade para a gente porque eles mesmos se deram um nome, né? Quando o Mussolini diz que é o Fati de combate, não é isso? Ele diz que é um movimento fascista. Então ele já dá o próprio nome para a gente. Esses caras não conseguiram dar um nome ainda, né, dada a heterogeneidade, né? Então, essa é uma dificuldade. A definição de fascismo também não é uma definição muito fácil. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, ele é definido pela negatividade, né? Ele é um movimento político de negação, né?
Ele é antiliberal, ele é antidemocrático, ele é antissemita, ele é anticomunista, é antiluminista, antimoderno, e isso, de certa forma, é um problema porque parece que é um movimento incapaz, né, de criar uma forma original e coerente, quando, na verdade, sim, ele foi capaz de fazer isso. Né, ele sistematizou uma forma de vida, uma forma de sociedade, um projeto social. Ele tinha isso por trás. Né? O conceito de neofascismo também não se aplica muito bem hoje. Né? Por quê? Porque ele simplesmente é uma tentativa de resgatar, perpetuar e colocar em prática o velho fascismo, né, o fascismo histórico. Então, também não é uma boa, né, definição. Bom, feita essa apresentação inicial, né, eu pergunto de novo, até que ponto que a gente vive, né, de fato é fascismo? Né? Até que ponto essas afirmações de bandido bom é bandido morto, o manifesto ódio às diversidades raciais, de gênero, e até mesmo os pedidos de intervenção militar constitucional já, que é uma coisa estranhíssima, né, são fortes indicativos de uma fascistização da sociedade. Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. Não dá para fazer uma comparação profunda entre o fascismo histórico, né, e as possibilidades do fascismo no Brasil, não tem como sistematizar todos os pontos, né, mas eu vou só indicar algumas diferenças básicas entre um e o outro e depois entrar, né, na definição do Estado no capitalismo dependente e a noção de guerra irregular, como é que elas, né, elas se relacionam, e se perpetuam, né, na forma de dominação. O primeiro limite, né, nessas avaliações, né, do fascismo brasileiro, né, do fascismo no capitalismo dependente agora, é que essas avaliações elas se focam muito superficialmente na personalidade do Jair Bolsonaro. Né? Então, no estilo de pensamento, se é que dá para dizer que há um estilo de pensamento ali, e a forma de agir muito autoritária, né, por ser um homem de ação e não de reflexão, eu concordo, né, não reflete muito. Imagina, eu falo em sala de aula muitas vezes, suponha-se que vocês saiam de casa um dia e tirem todos os freios morais daquilo que vocês falam. Tudo aquilo que você, né, costuma não falar para não ofender alguém, você rompe esse freio nesse dia e fala o que vier na sua cabeça. Isso é o Bolsonaro. Dá para conviver com uma pessoa dessas? É possível? Vocês vão conseguir manter relações sociais normais, sendo um indivíduo daquele jeito? Então, eu acho que é uma pessoa muito infeliz, né? Muito provavelmente. A obsessão pela ditadura civil-militar, né, e da militarização da vida cotidiana, as inúmeras manifestações de sexismo ofensivo, do racismo e xenofobia aberta que ele, né, diz praticamente diariamente, a reafirmação da virilidade muito vulgar e grosseira, essa coisa de casamento, de namoro, é tão boçal, tão banal que ele fala, né? Por ser marcadamente anticomunista, mas de uma forma muito vazia, acho que ele não sabe nem o que é comunismo. Qualquer coisa para ele que é minimamente contra o mercado, ou pelo menos que quer regular o mercado, é comunista. Contra políticas de cotas raciais, demarcação de terras indígenas e quilombolas, entre outras coisas. Individualmente, eu acho que ele pode encarnar um indivíduo fascista, assim como o Trump também, né, tem muitas características que são parecidas. Né? Só que o fascismo, como movimento político, ele demanda muito mais do que um indivíduo. Não é algo que sai da cabeça de alguém. Essa é a leitura liberal burguesa do fascismo. Olha, o fascismo não é um problema do sistema capitalista, das suas contradições. Não é uma forma de Estado capitalista. É um indivíduo doente chamado Hitler. Um indivíduo doente chamado Mussolini. Então a gente elimina esse indivíduo e acabou o fascismo. Esse é o problema da desfascistização que aconteceu na Europa Ocidental, por exemplo. Eles não desfascistizaram o Estado. Pega os julgamentos de Nuremberg, né, quem que foi executado, quem foi preso e condenado, eles são os principais, né, dirigentes. Aquele que está na base, que fez, ele foi inocentado. Né? A SS, né, que é a Schutzstaffel, ela foi punida. Como é que diz a palavra, porra? Ela foi punida. Agora a Wehrmacht, que é o exército, não foi. E continuou no poder, estruturando o Estado alemão da Alemanha Ocidental. Né? Então esse que é o problema. Um segundo limite ou diferença é que o governo Bolsonaro não tem programa político claro. Na campanha eleitoral foi muito claro isso, até hoje é muito claro isso. A pauta que ele toca, né, ainda é o ponte para o futuro, não é a pauta dele. Tudo que esse governo tem emplacado agora ainda é o ponte para o futuro, não é o governo Bolsonaro ainda. Né? O fascismo histórico, no contexto dos anos 20 e 40, ainda que fosse ideologicamente bastante eclético, né, ele se apresentava como uma alternativa totalizante àquilo que eles consideravam como uma ordem liberal decadente. O Bolsonaro
não promove nenhum projeto alternativo de sociedade. Toda essa nova direita que a gente vê em escala mundial não promove nenhum projeto alternativo de sociedade. Nenhum deles. A Marine Le Pen, o Trump, nenhum deles. Né? O lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos é algo vazio que também não diz nada. Né? Então não há nenhuma indicação de transformação do programa econômico neoliberal, né, de construção de uma sociedade, de um Estado corporativista e de uma sociedade orgânica, né? E o que ele faz é basicamente aprofundar o neoliberalismo. Né? Nem a pauta moral e punitivista, né, é consensual entre a base parlamentar e entre a base social dele. Né? Ou seja, observa que escola sem partido, redução da maioridade penal, todos os elementos que eram muito claros, né, a criminalização do aborto em caso de estupro, né, e outras formas, tudo isso sumiu da pauta. O que está sendo consensual e muito acelerado é a pauta neoliberal de destruição de direitos, né, de destruição, né, dos salários, né, e de liquidação do Estado, né, e da propriedade pública estatal. Tá? Uma terceira diferença é que o fascismo histórico ele surgiu num momento de forte intervencionismo estatal na economia. Né? Isso servia tanto para o capitalismo dos Estados Unidos, né, que é o New Deal do Roosevelt, como no socialismo soviético e o próprio fascismo. Né? Ele era uma intervenção estatal na economia. O Bolsonaro, assim como essa nova direita em escala mundial, ela desponta na época do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, do individualismo competitivo, da precariedade do trabalho, da destruição de direitos sociais, do isolamento cada vez maior do indivíduo em relação, né, ao conjunto da sociedade. Muito diferente daquela conjuntura. A quarta dificuldade, né, é a ausência de um movimento de massas. Isso é estruturante na América Latina. Qualquer movimento de massa na América Latina tem que ser sufocado. Isso é estruturante. Ao longo da história, da colônia até hoje, né, essa é uma realidade. Não mobiliza as massas de forma constante. Não existe, como no fascismo histórico, uma experiência estética e sensual da política. Essa massa que segue o bolsonarismo, se é que dá para dizer que existe um bolsonarismo, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, ela é totalmente atomizada, ela é mobilizada por redes sociais, que é outra diferença, de forma efêmera, composta por consumidores, né, empobrecidos, desesperados pelo desemprego ou pelo medo do desemprego, vítimas da violência urbana cotidiana e não estão organizados. Né? Ou seja, o que move esses indivíduos para a rua não é a defesa do Bolsonaro em si. A gente viu poucas vezes tendo movimentos, né, de defesa do Bolsonaro. Quando há, eles são tão minguados que dá 20, 30 pessoas. Quem vai para a rua é a pauta contra a corrupção, essa sim ela é massiva e ela sempre foi mobilizada na história do Brasil e da América Latina. Né, contra Getúlio Vargas foi assim, ele comete suicídio porque estava sendo acusado de corrupções enormes, ou seja, a capacidade do governo dele de impor uma pauta minimamente nacionalista foi sendo quebrada, e aí a corrupção apareceu como um meio, ele se mata. O Juscelino Kubitschek foi acusado da mesma coisa, inclusive um apartamento foi colocado como se fosse, né, um benefício, acho que no Rio de Janeiro, e foi uma forma de desmoralizar, né, o Kubitschek. O João Goulart também foi, né, de certa forma, deposto, não só por ameaça de um tal de uma nação sindicalista, mas também por uma corrupção. As ditaduras militares, na transição democrática, de certa forma, foram desgastadas porque se diziam que eram muito corruptos, não precisavam de um governo civil mais eficiente. Então, essa pauta da corrupção ela mobiliza há muito tempo a classe média, porque ela não, a princípio ela parece neutra, sem classe. Todo mundo, né, é contra, de certa forma, a corrupção. Então, essa é uma questão. E a outra é a pauta moral, né, contra os direitos LGBT, contra os direitos das mulheres, contra, né, as cotas raciais nas universidades públicas, enfim. É isso que mobiliza. Não é um bolsonarismo, né, não tem uma linha ali muito clara de pensamento. Né, nem a redução da maioridade penal ou um punitivismo mais severo mobiliza as pessoas, né, coloca na rua. Então, essa é uma diferença que eu pautaria. Né. No capitalismo dependente, como eu disse, né, isso se complica porque o povo constantemente mobilizado é ruim, porque isso leva a uma politização da sociedade. E as ditaduras, né, elas sempre foram construídas para despolitizar o povo. Né, ela não é só a repressão dura e imediata de eliminar, né, certas lideranças, né, e desorganizar o movimento sindical, os movimentos camponeses, né, os partidos em geral, né, de romper a possibilidade de mediação, né, da sociedade civil com o Estado. Né, ela despolitiza também, ela tem que deixar os indivíduos, de certa forma, atomizados. Tá? Então, essa politização da sociedade é ruim. Então, isso acaba tendo que ser muito pontual e usado de uma forma instrumental, né, no capitalismo dependente. Isso porque a gente é uma sociedade fundamentada na superexploração do trabalho.
Como diria o Florestan Fernandes, a ordem social competitiva na América Latina ela é restrita, né? Ela simplesmente ela consegue incluir alguns indivíduos, mas ela exclui uma massa muito grande. Isso aprofunda as contradições. Então não dá para fazer com que os indivíduos vão para a rua constantemente, se organizem em células, em movimentos, porque uma hora eles vão começar a se dar conta de que aquilo não é para eles e para elas. E uma sociedade mobilizada pode ser um problema, né? Porque cria enfrentamento e desgaste dos governos. Tá? Então acaba, né, sendo bastante complicado. Né? No curto prazo, esse ressentimento todo que eu falei no começo, né, ele contribui para uma certa qualidade, né, de mobilização instantânea, que é o que eu estou dizendo. Mas as condições objetivas, né, elas não vão permitir que essa mobilidade seja constante, né, essa mobilização seja constante, porque existe uma contradição entre o discurso bolsonarista e a prática concreta da governança neoliberal. Né? Um discurso que é moralista, punitivista, pós-ideológico, ele se diz, né, o tempo todo que ele não é ideologizado, que ele fazia comércio e relações além da ideologia, não emparelhar o Estado, o que é uma grande bobagem, porque ele, de fato, ele tem ideologia, mas a prática concreta é liquidar o patrimônio nacional, destruir os direitos sociais, redução dos níveis de emprego. Eu não li a matéria hoje, mas parece que eles estão propondo uma PEC, né, de congelar o salário mínimo, então ele não vai mais acompanhar a inflação, então significa que as condições de superexploração do trabalho vão se aprofundar. É aí que eu digo outra vez, reforça a tese que eu estou levantando aqui. O que está no fundo não é o fascismo, é o neoliberalismo. Né? A capacidade produtiva da sociedade, né, vai definhar um alinhamento automático e subserviente aos Estados Unidos. Não haverá, né, distribuição de riqueza e, no médio prazo, esses indivíduos não vão ter um retorno equivalente ao apoio que estão dando para essa pauta toda. Né? A quinta distinção com o fascismo histórico, né, que eu levantaria aqui, é a presença, parece que é, né, é semelhante, mas é diferente, no sentido de que a presença maciça de militares no governo e a nostalgia do Bolsonaro do centro da ditadura civil-militar seriam, né, indicativos da fascistização do Estado. A gente tem um Estado fascista. É um elemento que aproxima muito a concepção militarista do fascismo, né, histórico, da sua tendência expansionista e da solução pela força. Né. Mas no caso latino-americano, as Forças Armadas elas sempre alimentaram no imaginário popular a crença de que esse grupo representa a nação, a moralidade e o nacionalismo responsáveis, né, melhor do que qualquer partido ou governo civil. Eles seriam os bastiões da defesa dos valores, né, cristãos ocidentais. Né? Então, as Forças Armadas seriam anteriores à própria nação. Então, por isso que há uma certa nostalgia em relação a esses indivíduos. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas manifestações saudosas da ditadura civil-militar e os chamados de intervenção militar, eles não representam por si mesmos uma adesão ao fascismo, mas sim uma parte de um imaginário, né, que vê nessa instituição uma força que paira acima dos interesses individuais, partidários e mesmo de classe, né, dotada de ordem suficiente, de hierarquia suficiente, isso é muito importante, né, saber qual que é o papel, né, de cada um na sociedade. O lema Ordem e Progresso, né, fundado no positivismo do Augusto Conte, é isso. É basicamente uma reprodução no sentido de que os intelectuais organizam a consciência da sociedade, os industriais são os proprietários e os trabalhadores produzem. É isso. Basicamente restaurar as hierarquias, né, e de levar a nação, né, para o caminho do progresso. Isso que os militares trazem, né, têm construído no imaginário popular. Então as pessoas não são fascistas porque defendem os militares, porque elas não sabem a história, só isso. Né? E agora discutir a história com o povo é muito complicado. Sem esgotar, e por último, a gente tem uma questão que me parece muito mais próxima ao fascismo histórico. Aí acho que há uma certa convergência, mas mesmo assim eu acho que tem uma distância histórica muito grande. Né? Tanto no contexto europeu, entre 1910 e 1940, né, como no contexto latino-americano das últimas 4 décadas, existe uma vivência com a violência cotidiana que brutaliza as relações sociais, que nos leva a acostumar com os massacres, com os assassinatos, as detenções arbitrárias, com os desaparecimentos forçados, com os extermínios de indivíduos anônimos, principalmente na periferia e no campo. Isso nos faz acostumar com essa militarização das relações sociais. O fascismo lá foi a mesma coisa. Houve uma brutalização das relações sociais, uma militarização das relações sociais. A gente vive algo muito semelhante. Só que a distância histórica não permite dizer que é a mesma coisa. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, tomando o caso mais extremo de fascismo, que foi o fascismo alemão, ele era entendido como uma ação total.
Ele era envolvente e explicativo de toda a vida, incorporava a morte e o irracionalismo, ele resistia à transcendência no mundo moderno, ele era uma forma de proteção diante do desconhecido, existia um elemento de força moral nele, por isso que ele era tão poderoso. No nosso caso, existe, não há, na verdade, um projeto alternativo de sociedade. Não existe uma força moral que move os indivíduos. Porque, do contrário, se existe uma força moral, isso aqui não acontecia. Haveria um batalhão de choque, um grupo de choque, para não deixar de fazer isso aqui, como era, no caso do fascismo alemão. Então, esse pessoal é muito corajoso nas redes sociais. Eles são muito agressivos lá. É claro que a gente vai ter um caso ou outro de agressão no cotidiano de indivíduos que defendem isso. Mas, ainda assim, não é essa ação total que o fascismo demanda, de uma entrega, de uma relação de vida e morte com esse projeto. Então, o que a gente tem, me parece, é pura e simplesmente a vivência da barbárie, de uma forma político-estatal específica para entender, para atender os interesses da acumulação neoliberal. Eu estou na metade da minha fala, quanto tempo eu tenho ainda? Eu estou só apresentando o problema, depois eu vou tentar fazer uma leitura. 15, eu vou tentar correr um pouco mais. Então, o fascismo é essa categoria que é central na nossa consciência histórica. A gente não consegue se abandonar esse conceito muito fácil no nosso imaginário político, porque ele representa uma forma estatal capitalista muito perversa, de um nível de desumanização nunca visto na história. Então, por isso que ele é uma referência fácil, porque ele mostra aquilo que há de mais bárbaro, de mais absurdo do capitalismo. Só que não é tão simples puxar essa categoria para aplicar hoje. Ou seja, a gente tem que construir mediações, que eu estou dizendo aqui. Então, a gente precisa entender que, e acho que isso é importante, o fascismo não é a única forma de destruir a democracia. Não é a única forma de minar o Estado democrático de direito. Não é a única forma de bloquear a participação popular no debate público, no debate político. Não é a única forma de despolitizar a sociedade, de construir uma antipolítica ou uma impolítica. O Dória é um exemplo claro de pragmatismo ideológico, que ele se diz que é o João Trabalhador, ele é o gestor. Ele está construindo uma impolítica, por quê? Por trás dele parece que não há projeto, então a gente não tem que debater nada. Não existe interesse de classe, é simplesmente fazer a máquina funcionar. Isso é impolítica. Isso vai esvaziando a ideia de construção de um projeto de sociedade. Essa é uma forma de simplesmente ver pelo marketing político. Então, ela não precisa do fascismo. Eu acho que se a gente tivesse um presidente como o Dória, a gente estava muito mais no sal, numa situação muito mais complexa do que tendo um Bolsonaro. Ou seja, é uma hipótese, mas eu acho que ele seria muito mais eficaz na aplicação de um receituário neoliberal muito agressivo, do que o próprio Bolsonaro. Ele é muito mais articulado, é muito mais inteligente, sofisticado que ele nesse ponto. A América Latina ela é caracterizada pela formação de um Estado nacional muito particular. Então, a gente tem que entender que Estado nacional é esse. Em primeiro lugar, porque, desde a colonização, a dominação metropolitana ela tendeu a criar um aparelho estatal militarizado, para controlar todas as classes e grupos sociais da colônia. Então, uma formação social que já surge como uma hipertrofia da superestrutura política em relação à estrutura econômica. Então, o político sobredetermina o econômico em certos momentos. Em segundo lugar, o Estado, depois da independência, ele tende a assumir um papel econômico, indutor do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento, que não replica a ideia de revolução burguesa no centro. É a tese da revolução burguesa do Florestan Fernandes. E, por último lugar, nas sociedades dependentes, a hegemonia capitalista ela é construída pelo próprio Estado. Ele tende a prevalecer a dominação sobre o consenso. Então, são formas sociais que são incapazes de construir, de caminhar em direção à nação. São estados que não são nação ainda. O povo não é integrado à vida pública, não se rompe com aquela estrutura social herdada. Então, o Estado na periferia ele tem a sua estrutura condicionada pela dependência, pela sua inserção subordinada no sistema capitalista mundial, e dominado e explorado pelas burguesias e pelos estados do centro. Isso é o que define, de certa forma, a nossa estrutura estatal. Então, ele é um Estado que é estruturado para atender os interesses de associação das burguesias locais com as burguesias internacionais, onde o diferencial de poder entre uma e a outra são claros,
E o Estado dependente ele acaba sendo inerentemente menos democrático, porque é muito mais difícil para essas burguesias, né, locais manter a hegemonia, um consenso, né, e legitimar regimes democráticos burgueses. Né? Então eu mencionei que existem formas mais sofisticadas, né, que o fascismo de restringir a participação popular. Desde a Guerra Fria, a gente vem, né, vendo a construção de uma verdadeira profissionalização da contra-revolução em escala mundial. E nesse ponto, a concepção de guerra irregular, né, ajuda a compreender por que o fascismo, de certa forma, é dispensável na periferia. Não só porque é um Estado que já vem sendo construído de forma violenta, né, a autocracia burguesa, né, que o Florestan Fernandes sempre diz, ele vem sendo construído assim, mas com essa nova etapa do sistema capitalista mundial, ele tem que aprofundar essa rigidez, né, autoritária, essa rigidez política. Né? Então a guerra irregular ajuda, de certa forma, a compreender esse processo. O que eu entendo por guerra irregular? Né, e como esse fenômeno se relaciona com o Estado e com a democracia? Como essa profissionalização da contra-revolução aprofunda ou não aprofunda as tendências antidemocratizantes e despolitizadoras sem romper, né, definitivamente com o Estado democrático? A guerra irregular ela vai surgir num paradoxo, né, resultante das tendências militaristas do século XX. Porque, de um lado, a gente tem uma corrida armamentista entre os países centrais, baseada no desenvolvimento e aplicação sem precedentes da ciência e da técnica na produção bélica, gerando armamento de destruição em massa, como também uma sofisticação e complexificação, né, dos poderes e aparatos estatais. Mas, do outro lado, né, há um conflito, há uma outra forma, né, que vai se organizando militarmente, né, que são os levantes nacionais populares, das lutas de independência, da emergência da luta pelo socialismo, amparado em forças não estatais, né, e que isso foi construído ao longo desses últimos 60, 70 anos, e há uma tendência, né, a não mais distinguir os alvos militares dos alvos civis. Né, a guerra total, né, a Totalenkrieg, que vem sendo elaborada lá da Segunda Guerra Mundial para cá, se torna algo rotineiro, né, ao longo do século XX e nesse começo do século XXI. A guerra irregular significa que o Estado não resguarda a população civil, mas transforma essa população em alvo. Um Estado não enfrenta outro Estado, né, mas sim é um Estado que enfrenta formações, né, contingentes não estatais, cuja própria existência desses contingentes não estatais, dessas formações não estatais, nega a pretensão do monopólio da violência legítima por parte do Estado. Né? Então há uma construção de uma dualidade de poderes militares nas sociedades. Isso vem sendo construído ao longo desses últimos 70 anos. Então se trata de uma forma de guerra que em muitos casos, quando ela acontece aqui na periferia, o que o Eduardo Galeano falava que aqui, né, no centro a guerra era fria, mas aqui a guerra era quente. Né? É uma forma de guerra que recorre aos sujeitos locais para impulsionar o conflito e a desestabilização e que vai reduzir o número de baixas dos países centrais no terreno ocupado. Né? Ou seja, são guerras por procuração. Elas são feitas dessa forma. Né? Essa concepção de guerra, ela encontra uma série de definições, não dá para entrar em todas, mas o elemento comum é basicamente o mesmo. Né? Guerra contra insurgente, guerra assimétrica, guerra de baixa intensidade, guerra de quarta geração. Todas elas têm em comum a mesma coisa, que é essa irregularidade. Né? Essa forma de guerra ela não se resumiu ao século XX, como eu disse, né, e nem é uma forma de guerra que está em espaços distantes. Por exemplo, não é algo que aconteceu só na Líbia, que acontece só na Síria, que acontece só no Iraque, no Afeganistão. É algo que a gente convive. Aqui na Colômbia, né, se vivencia isso há muitos anos. O México vivencia isso há muitos anos. Tá? Ela tem se incorporado, né, ao nosso cotidiano, né, desde a própria dinâmica, né, de expansão e hegemonia do imperialismo norte-americano ou estadunidense. Então, ela vem, né, entranhada no nosso cotidiano como nova ordem mundial, guerra preventiva, missões humanitárias, luta contra o narcotráfico, luta contra o terrorismo. Quem não é favorável a uma missão humanitária? A Venezuela vive sendo cercada por uma proposta de que há uma crise humanitária, portanto, nós temos que ir lá, né, cumprir o nosso papel e defender os direitos humanos dos venezuelanos. Isso é parte do que a gente chama de guerra irregular, né, de uma guerra de quarta geração. Quem não é contra o terrorismo? Quem não condena ações terroristas? Então, isso acaba sendo disseminado no nosso cotidiano, a gente nem percebe, né, essa questão. Não dá para poder, né, fazer todo esse caminho da guerra irregular, né, e da formação do Estado contra a insurgência, mas ela passa
a compor a estratégia imperialista dos Estados Centrais, e eu diria que a França e os Estados Unidos principalmente, né, a partir da Primeira Guerra com o Vietnã, entre 46 e 54, e na guerra contra a Argélia, em 54 e 62, né, para depois se tornar uma estratégia estruturante de profissionalização da contra-revolução em escala mundial. Nessa guerra contra a insurgência, ou irregular, né, a estratégia não encontra mais respaldo no deslocamento espaço-temporal. Existe uma prática de enfrentamento completamente distinta do que se viveu até então, né, porque não existe mais campo de batalha, não existe mais enfrentamento aberto, não é mais possível se impor pela superioridade bélica. Não adianta você ter um armamento mais avançado, com maior capacidade de destruição, porque não vai ser capaz, né, de pôr fim no conflito. Ela é aberta a uma nova percepção de tempo, porque o conflito não tem mais um momento específico, né, uma hora em que vai acontecer, como também uma percepção de espaço completamente diferente, porque não acontece num campo de batalha, né? Por exemplo, a cidade hoje é o espaço privilegiado de guerra regular, né? O espaço urbano é onde acontece, você não sabe aonde exatamente e em que momento, né? Então, é uma situação de guerra infinita, né? Essa é a forma da guerra regular. Bom, eu vou dar uma avançada aqui, senão não consigo terminar. Os franceses e os norte-americanos, estadunidenses, eles começaram a avaliar que o povo tinha um papel muito importante nas lutas de libertação nacional, né, na insurgência. E estabeleceram que a tática mais eficaz de quebrar esse moral nacional popular é o terrorismo. Então eles constroem um Estado terrorista, né? Se não consegue o apoio espontâneo do povo, né, então vamos recorrer ao terrorismo, né? Então o terrorismo de Estado acaba sendo imposto e ele busca sempre o quê? Ocultar essa violência. Sempre que possível. É uma forma de guerra, é uma forma de transformação dos conflitos sociais, uma forma de embate em que a aniquilação tem que ser parte central disso. Você não dialoga com o outro, você elimina o outro. Em linhas gerais, o que seria essa nova estratégia contra a insurgência? As formas habituais de guerra são inadequadas e ineficazes frente às forças populares. O militante ou o terrorista é um quadro político irredutível nas suas convicções, que a forma de combater as organizações clandestinas é fazê-lo clandestinamente, então o Estado não revela que está fazendo, né, uma guerra terrorista, né, não revela seus métodos, que não existe possibilidade de nenhum entendimento com o inimigo, ou seja, não se pode apresentar nenhuma trégua ou acordo, né, transitório com eles. No âmbito, né, de clandestinidade, a informação é vital, né, então por isso que as operações psicológicas, né, as informações que são colhidas em campo são fundamentais, mas boa parte dessas informações elas só podem ser obtidas mediante a tortura, né, que se torna generalizada como uma arma de guerra. Então a tortura se torna institucionalizada, né, ainda que oculta, ainda que clandestina. A clandestinidade demanda uma tecnologia de desaparição, que é o detido desaparecido, né? E essa nova orientação estratégica, né, que é resultante da profissionalização da contra-revolução, ela pressupõe que a irregularidade na ação militar, né, exigida pela insurgência, devido à simetria de forças, teria de ser enfrentada com irregularidade. O que isso acontece fazendo? O que isso gera, né, para a questão do Estado? Isso faz com que o Estado, né, perca, né, não perceba que um aspecto essencial dele, né, como aparato político, administrativo, jurídico, militar, é que ele repousa na legitimidade. Quando ele vai rompendo essa legitimidade, essa legalidade, né, esse respeito e apego à norma jurídica, ele vai criando uma condição de deslegitimidade. Os indivíduos vão acreditando cada vez menos no Estado, na legalidade que há. Então, isso vai minando um dos pilares da democracia liberal, né, que simplesmente a gente caminharia para uma sociedade cada vez mais pacificada. O que a gente vê aqui, essa tese liberal de uma sociedade pacificada é um papo furado. O que a gente vê é que, inclusive nos Estados Centrais, esse Estado terrorista existe. Ele não é aplicado exatamente nos seus nacionais, mas, sobretudo, nos estrangeiros que vivem lá dentro, né? Essa situação se torna mais complexa. Eu posso ter mais uns minutos assim, para poder avançar? Está ficando claro o que eu quero dizer aqui? Eu estou tentando amarrar, desconstruir a ideia de fascismo, mostrando que tem algo pior do que isso. Não estou dizendo que o fascismo não é importante, mas tem algo que é pior, que está entranhado, que, independente do governo, de esquerda ou de direita, essa forma estatal ela vai permanecer. Então não basta tirar o Bolsonaro, não basta tirar a direita. O Partido dos Trabalhadores, né, por exemplo, a gente teve de 92 para cá, eu acho que foram 43, né, decretos de garantia da lei e da ordem. 43. Em 10 anos, né, de 2009 para cá, foram 20 vezes que foram usados
esses mecanismos constitucionais. Quer dizer que, durante o governo dos Partidos dos Trabalhadores, foi usado bastante a ação dos militares para poder conter, né, os movimentos sociais. Né? Isso foi muito patente, né, nas unidades de polícia pacificadora, né, nos conflitos para poder deslocar populações, para poder construir as grandes obras infraestruturais para atender, né, os grandes jogos, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Então, é usar o aparato estatal contra o povo. Né? Isso na democracia liberal, né, um Estado democrático de direito. Então, o que eu quero dizer é que tem algo muito pior por trás. E que a gente tem que lutar é contra isso. Esse é o inimigo que a gente tem que construir, né, tem que enfrentar de fato. Mas é muito complexo. Essa situação se torna mais complicada depois do fim da União Soviética, né, porque a gente perde a definição, né, os parâmetros de definição do inimigo. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma redefinição do inimigo. É abandonada a tese do inimigo externo infiltrado, o comunismo, né, e a gente transita para outras formas de ameaça. Né? As ameaças da narco-guerrilha, do terrorismo, narcotráfico, organizações criminosas de todo gênero e mesmo a delinquência comum. Né? E isso faz com que o inimigo agora seja difuso. Ele está na sociedade. Ninguém sabe quem é o inimigo de fato. O que isso quer dizer? Que a pauta, né, a orientação estratégica de militarização das relações sociais continua praticamente a mesma lá da ditadura civil-militar que a gente viveu, tá? E que existe a criminalização sistemática da sociedade civil, a linguagem repressiva, né, ela é alterada, né, parcialmente, mas sem eliminar esse elemento contra-insurgência. Quer dizer com isso? Que as referências não são mais desordem, subversão, comunismo, mas sim, insiste no medo, né, da violência, a questão da segurança e do terrorismo. Ou seja, são outras semânticas que são construídas. Isso indica para a gente que há uma institucionalização da guerra irregular, da militarização das relações sociais. E essa concepção de inimigo difuso aprofunda a dificuldade de saber quem é ou não suspeito. Olha como isso é complexo. Por quê? Porque ninguém traz a marca da subversão e do terrorismo. Você não sabe quem é. Né? Então, todo indivíduo é, ao mesmo tempo, potencialmente suspeito e delator. É amigo e inimigo. Essa é uma distinção que foi construída pela modernidade que está sendo apagada. Né? Ou seja, o amigo e o inimigo, geralmente era o amigo é o nacional, o inimigo é o externo, não é isso? É o estrangeiro. Agora não, é todo mundo. Né? O que isso faz? Isso rompe as solidariedades, porque você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe quem que essa pessoa faz de fato. Então, é uma forma de fustigar a construção de novos movimentos sociais, de novas relações, né, entre os indivíduos. Como, né, existe uma falta de colaboração desses suspeitos com o Estado, né, quando esses sujeitos são detidos, né, a pressão para desarticular o terrorismo ou qualquer outra forma de manifestação dita insurgente, né, tende a normalizar a tortura. É o que eu esqueci o nome do colega que fez a palestra ontem, não, foi o Juarez, né, das coerções, as condições coercitivas são isso, são uma forma de tortura que você obriga o sujeito a entregar qualquer coisa, porque começa a ameaçar a família desse sujeito. Olha, se você não delatar fulano, né, não delatar o Lula ou alguém do Partido dos Trabalhadores, eu vou prender a sua filha. Esse foi o caso do Delúbio Soares, né, tinha uma mulher que parecia com a esposa dele, né, num caixa de um banco, prenderam, né, fizeram a condução coercitiva da esposa dele, se não estou enganado, por conta disso. É uma forma de terrorismo, uma forma de tortura, né, fora as outras que acontecem, né, de forma sistemática nas delegacias. Né. Ao mesmo tempo, isso implica em transformações do direito penal. Né. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a construção do direito penal do inimigo. Isso é uma coisa dos anos final 70, 80 para cá, na transição democrática. Né? Isso está muito claro na nossa vida cotidiana. Primeiro, uma ampla aceleração da punibilidade. O que quer dizer com isso? A perspectiva do ordenamento jurídico penal é prospectiva, é o fato futuro. Então, antecipa. Aquele sujeito tem um potencial terrorista, então eu prendo ele antes. Eu antecipo o fato. As guerras preventivas que os Estados Unidos travam contra os países no mundo, da periferia, são parte disso. Então, é uma construção que vem dos Estados Unidos para cá. E a gente adota, né, esse novo direito penal, né, do inimigo de uma forma muito pouco crítica. Né? Então, não é retrospectivo. Ou seja, o fato aconteceu, aí a gente investiga e toma as providências necessárias. Isso não acontece mais. As penas previstas, elas são desproporcionalmente altas. O caso Lava Jato indica muito isso. Né? A desproporcionalidade da pena do indivíduo.
A antecipação da punição e a detenção muitas vezes não é levada em conta. E isso é algo comum na nossa sociedade brasileira, né? Os indivíduos são presos sem julgamento e ficam lá 2, 3, 4 anos aguardando julgamento. Isso vale para preso comum e vale para preso político também, né? O último elemento é que as garantias processuais elas são relativizadas ou mesmo suprimidas, né? O indivíduo não sabe muitas vezes o que está sendo acusado. Ele não faz ideia, ele não tem um julgamento minimamente justo. Então, é um processo de criminalização, né, e de punição muito perverso que a gente vive. Essa nova forma de concepção de direito e de ativismo judiciário, né, elas vêm sendo acompanhadas na América Latina sob a forma de legislações antidrogas, antiterrorista e anticorrupção. A Lava Jato está completamente marcada, né, nessa orientação imperialista de que a corrupção é um problema, né? Ela é algo que tem que ser combatido de uma forma muito violenta também. E praticamente todos os países da América Latina assinaram esses acordos, né? Estão dentro dessa mesma legislação. Como é que essas concepções de guerra regular, contra-insurgência e inimigo difuso alcançam o senso comum? Que relação essas táticas que avaliam a luta de classes como guerra e levam à adoção de táticas e métodos militares de luta são absorvidos pelo cotidiano? Da mesma forma que os Estados se dizem atravessados por uma série de situações de perigo, de insegurança, cuja resposta é altamente violenta e intolerante com movimentos, grupos e partidos orientados a disputar ou tomar o poder estatal, né, a sociedade reproduz respostas semelhantes, né, e o medo é uma ferramenta de regulação e controle social, tanto no nível nacional como internacional. O que eu quero dizer com isso? Que esse medo construído, ele ajuda a legitimar as intervenções e se converte num catalisador de demandas por maior segurança e presença das forças de segurança nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, esse medo permite localizar e ampliar o ódio, né? Então, apagando as distinções entre insurgência e terrorismo, o medo difunde o ódio contra o islamismo, contra a delinquência, o crime comum, né, e até mesmo contra aqueles e aquelas que simplesmente não compartilham dos mesmos valores e as mesmas visões de mundo, né, os inimigos do mercado. Então você cria um ódio que vem dessa construção estatal até o mais baixo senso comum. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma desumanização produzida pela estratégia contra-insurgente, né, e pelo direito penal do inimigo, que vem sendo acompanhada pela tendência crescente de se fazer justiça com as próprias mãos, frente aos acusados de algum crime, né, que são castigados por um grupo popular. Isso independe de classe social, do mais pobre ao mais rico, né, isso acontece sem que a justiça estatal faça qualquer, né, mediação ou participe disso. Isso anula ou suspende todo o direito de inocência, né, todo o direito de defesa e presunção da inocência. Ontem eu estava lendo a notícia, lá em Brasília, um homem que foi acusado, né, de espancar uma mulher, ou o sogro, não me lembro o caso exatamente, pegaram o carro dele e jogaram na vala. Ou seja, é a manifestação disso. Você não precisa mais julgar, você já é executor. A polícia executa, nós executamos, o Estado executa, né? É essa noção de guerra regular que vai sendo disseminada e a gente perde a percepção disso, né? Então, a massa reproduz a dinâmica do inimigo difuso. A convivência cotidiana considera o inimigo, o infrator, né, como um problema, e ele tem que ter todos os seus direitos suspensos, né, e que a sua sentença não tem parâmetro, né, de proporcionalidade e nem necessita de prova, né, para definir a responsabilidade, né, do suposto infrator. Eu já estou passando muito aqui do tempo, né, e eu vou só para encerrar aqui. O governo do Bolsonaro ele potencializa essas estruturas estatais de autoritarismo. Ninguém duvida disso, né? O número de assassinatos por policiais no Rio de Janeiro, né, de ações, né, extremamente violentas por forças policiais no Rio de Janeiro, tem aumentado de uma forma desproporcional no país. Assassinatos de lideranças camponesas e indígenas no país também tem aumentado esse ano. Isso não quer dizer que é fascista, quer dizer que essa estrutura já existia antes, ela não é nova, né? O fato de a gente ter 60 mil mortos, né, mortes violentas ao longo de cada ano, isso vem sempre aumentando, né, de um tempo para cá, não quer dizer que a gente sempre teve um Estado fascista, né? Quer dizer que a gente tem um Estado contra-insurgência que trata a questão social como questão militar. Isso é uma construção de 70 anos, ou seja, está muito entranhado na nossa sociedade, né? Dizer que isso é fascismo nos faz perder, né, de vista que o Estado repousa, em última instância, sobre o seu aparato repressivo, de forma que o terror institucionalizado e muitas vezes legalizado, né, existe mesmo nas democracias, né, como uma ameaça sobre todos os indivíduos que se levantam contra o Estado, né, que são oposição de alguma forma, né, não só contra aquele criminoso pequeno, mas também para os movimentos sociais.
O que quer dizer com isso? Que se a força é essencial à noção de Estado, se essa violência legalizada rebaixa os níveis de institucionalidade vigente, né, nos diversos regimes políticos, é lida simplesmente como fascismo, quer dizer então que toda a sociedade ocidental contemporânea é fascista, porque todos os Estados ocidentais usam isso. Então vai dizer que a história do século XX para cá é a história do fascismo? Eu acho que não, né? É algo mais complexo, então a gente precisa entender essa realidade, analisar essa realidade, dar um nome para ela e criar uma tática para enfrentar essa realidade. Aí que está a dificuldade. Eu tenho resposta? Não. Então, o que eu quero dizer, para fechar aqui, né, seria interessante pensar que a gente vivencia um período de aprofundamento de um capitalismo de guerra neoliberal, em que o governo Bolsonaro responde aos interesses dos Estados Unidos da região. Né? O Brasil joga um papel de elo intermediário importantíssimo na cadeia imperialista mundial. A gente tem que entender isso. O que o nosso colega Eduardo disse aqui, né, é basicamente isso. Como é que o Brasil é um problema. Por isso que estudar a América Latina aqui é essencial, para a gente começar a criar empatia em relação aos nossos vizinhos. Eu destacaria alguns pontos que evidenciam esse aprofundamento da dependência e a centralidade do Estado dependente nessa associação de interesses. Né? Logo depois do segundo turno, no dia 31 de outubro de 2018, a Heritage Foundation, né, que é um tanque de pensamento neoconservador de 1973, lá dos Estados Unidos, publicou um artigo com uma série de recomendações, né, sob o título Como o presidente eleito pode fazer o Brasil grande novamente. Olha como é que é tosca a relação da dependência. O que o Trump diz? Make America Great Again, não é isso? Então, qual que é a proposta dele? É enfrentar, né, as contradições que o próprio sistema imperialista e a divisão internacional do trabalho gera, que é o quê? Transferir o aparato produtivo para a periferia e concentrar, né, os elementos, né, as formas mais intelectualizadas de produção, que são mais dinâmicas e que geram uma renda muito maior. Então ele quer o quê? Reindustrializar os Estados Unidos. Se a nossa burguesia, que gosta tanto de macaquear e copiar o capital central, tivesse o mínimo de inteligência, ela faria a mesma coisa. Ao invés de desindustrializar, vamos reindustrializar. Mas ela caminha para um rentismo e para um entreguismo sem tamanho. É quase que uma reconversão neocolonial. Quais são os pontos nesse artigo? Primeiro, apresenta o Bolsonaro como um político capaz de restaurar a liberdade econômica e individual e que não regressará a formas políticas autoritárias e ditatoriais. Privatização das empresas estatais, cujo passo necessário, mas sensível, é o desmonte total das políticas sociais. Venda da Embraer para a Boeing, como porta de entrada para outros investimentos estadunidenses no país. Negociação de um acordo bilateral de livre comércio com os Estados Unidos. Renovação moral do país, algo semelhante ao que a maioria moral fez nos Estados Unidos nos anos 80 e 90, né? E esse é um meio de disseminação cultural do neoliberalismo. Promoção de uma política externa alinhada aos interesses dos Estados Unidos e Israel. Distanciamento da China. Implementação de um esforço regional de isolamento, confrontação e desgaste de Venezuela e Cuba, com o privilégio da Organização dos Estados Americanos. São todas, né, sem a menor diferença, propostas expressas e em pleno encaminhamento pelo governo Bolsonaro. Então, de tudo isso que eu disse aqui, o elemento central determinante é a pauta econômica, é o neoliberalismo. Eu peço desculpa que eu avancei demais, eu falei quase 1 hora, mas tinha mais coisa, e depois, se tiver um debate ou qualquer, né, outra necessidade, a gente conversa depois. Obrigado. Agradeço o Rafael pela exposição. Realmente, os governos de extrema-direita do mundo pautaram para nós ter que estudar o fascismo, que nós deveríamos ter estudado, mesmo sem esses governos de extrema-direita. Lembrando que o João Bernardo vai dizer que o fascismo é uma revolta dentro da ordem capitalista. Ele põe o fascismo na conta do capitalismo. E 2 grandes autores latino-americanos, Agustín Cueva e Teotônio dos Santos, vão mostrar Cueva como a ditadura pinochetista é fascista e Teotônio dos Santos como a ditadura de segurança nacional no Brasil, diz ele, é fascista. Inclusive, o Teotônio é o primeiro cientista social latino-americano a caracterizar uma ditadura como fascista. Bom, é toda uma discussão. No fundo, é para que o capitalismo não perca a
possibilidade da acumulação. E do ponto para o SEABRA, não sei se o Danilo vai fazer essa pergunta, mas é que como é uma coisa que o Danilo sempre traz esse debate para nós, da necessidade de se dizer as palavras do que é, né? E ele sempre diz que o que a gente está vivendo não é neoliberalismo, não é neofascismo, nem neo coisa nenhuma. Ele insiste que a gente tem que chamar pelo nome de terrorismo de Estado, que esse é o nome que a gente tem que falar, porque é isso que é. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É preciso de colocar para todos que tenham uma compreensão muito profunda do que é fascismo. Fascismo é um acontecimento histórico, numa conjuntura histórica de crise profunda do capital. E toda vez que o capital entra em crise profunda, ele necessita de saídas. Então, na Itália houve uma revolução e na Alemanha uma contra-reforma do capitalismo. Esses fenômenos nunca mais se repetirão na história da humanidade, porque aquelas conjunturas da qual ele aconteceu não se repetirão mais. É só estudar o materialismo dialético e a dialética que vocês entenderão isso. E falando em dialética, eu quero dizer para vocês o seguinte: não é a vontade nossa, individual, ou de vocês, ou da mesa que está ali, que move o mundo. O mundo é movido pelas contradições que surgem no seio da sociedade, principalmente numa sociedade de classe que é cheia de conflito. E daí surge a violência. A violência não vem do céu, não vem da chuva, não vem do vento. Ela brota do interior da sociedade, da luta de classe. Isso é fundamental entender. Outro problema, o problema do liberalismo e neoliberalismo. Ora, o liberalismo já morreu há um século. Um século. Acabou o liberalismo. O que é o liberalismo? Laissez-faire passer, ou seja, deixar produzir, deixar correr. Isso, na época do imperialismo, a partir do século XX, já não existia mais. Por isso que lá em 1830, a nova classe que surgiu junto com a burguesia, que é o proletariado, disse: a liberdade, a fraternidade, a igualdade é uma farsa. Não existe democracia e nunca existiu para a classe trabalhadora. Ela existe para as classes dominantes. E quando vem a crise, até os mínimos direitos são acabados. Preciso de colocar outra questão para vocês. Onde surgiu o estado do bem-estar social que só existiu na Europa? Você sabe quando? Em Stalingrado. Com as armas na mão, os trabalhadores conquistaram o poder e derrotaram o capital. E chegaram em Berlim e puseram uma nova ordem no Tratado de Yalta. O capitalismo foi obrigado a fazer concessões aos trabalhadores. Só que tem que o capital, na sua dinâmica, continua se reproduzindo. Concluindo. E aí o que acontece? Só um minutinho mais, porque isso é fundamental, senão nós vamos sair daqui surdos e cegos e mudos, né? Então, surgiu dessa contingência histórica. E que as crises cíclicas do capital acabou, e a sua dinâmica impondo, e essa crise estrutural que vivemos hoje, que não é igual à crise de 30, porque é a crise final do capitalismo, porque não tem mais para onde expandir, não tem para onde acumular, ou seja, a sociedade produtora de mercadoria acabou, a farsa da mercadoria acabou. Então, vivemos um novo tempo, e aí vocês vão entender o que é o Estado, que é o Estado de classe da burguesia. Nessa conjuntura, ele só tem uma alternativa: impor o Estado do terror e expropriar o que resta ainda de riqueza na humanidade. É a luta que está aí entre as frações do capital da China, as frações do capital da Rússia, as frações do capital
da Europa e as frações do capital dos Estados Unidos brigando entre si para pegar o resto do bolo que existe, que está no fim. Então, se Concluindo, entender Danilo. essas condições, nós não vamos entender nem o que é fascismo, nem o que é liberalismo, como muitos dizem, que é um ultraliberalismo que existe hoje. Não, isso tudo acabou. Obrigado. E para o Rafael, eu queria perguntar se ele podia desenvolver mais um pouco mais sobre as permanências do terrorismo de Estado, da ditadura militar e como isso impacta nessa guerra irregular hoje, não só aqui no Brasil, mas no conjunto da América Latina. De novo, eu peço desculpas por ter tomado tanto tempo, né, fazendo a minha exposição. Eu vou ser bem rápido por conta do horário, né? Por que terrorismo de Estado, né? O que é? Todo mundo tem um certo receio, né, ou há um preconceito muito grande quando se fala ditadura do proletariado. É um termo que a gente começou a evitar, né, não se diz muito, porque ele simplesmente não é uma invenção do Lenin, mas ele se apropria de algo, né, o Marx, na verdade, se apropria de algo que, se eu não estou enganado, foi o Augusto Blanqui que disse, em certo momento, que era construir a ditadura do proletariado. Que significa basicamente o quê? É a vontade da maioria sobre a minoria. O que a gente vive hoje é uma ditadura da burguesia, que em certos momentos ela é mais aberta ou mais fechada. Quando a gente fala de terrorismo de Estado, são uma série de técnicas, né, de instrumentos que são usados para poder garantir que essa vontade da minoria se aplique sobre a maioria, né? Ou seja, o recurso, a força é uma constante. A questão é que em certo momento ele é mais aberto, mais escancarado, em outros ele é mais contido, né, e tem uma aparência, né, de uma formalidade democrática maior. Então, por exemplo, a gente lembra do caso do Amarildo, lá no Rio de Janeiro, né? O que foi o Amarildo? Ele foi detido, né? Ele teria que fazer uma cariação, não lembro exatamente o que era, mas ele teria que ir a uma delegacia prestar um depoimento. Entrou na viatura. Onde é que está o Amarildo hoje? Né? Essa é uma técnica de Estado de desaparição, né? O detido desaparecido. Isso é o terrorismo de Estado. Por quê? Ele estava, né, de certa forma, ele tinha uma atuação contra as obras, né, da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Era uma espécie de liderança ali, né, e ele acabava incomodando, então o Estado desaparece com ele, ninguém sabe. O que isso faz com a população? Ninguém levanta a voz mais. Essa tecnologia do detido desaparecido é para isso. Quem faz parte do movimento fica preocupado, será que vão chegar até a mim, vai ser o mesmo caminho meu? Né? E quem sabe do caso fica preocupado, né, prefere não participar de nada. Isso vai construindo a impolítica, a apatia política. Então, o terrorismo de Estado é basicamente isso, é um Estado que tem uma fachada legal, né, administrativa, jurídica, mas que, quando necessário, a situação social aprofunda as contradições, né, os de baixo começam, né, a se movimentar, ele tem que atuar por fora da legalidade de forma clandestina e impor a violência. Né, ou seja, a tortura, nenhum Estado, nenhuma sociedade, né, ocidental diz que aplica tortura. Todas elas têm nas suas constituições ou têm nas suas leis, né, que a tortura é um crime, é abominável. Mas todos eles fazem. O que é Guantánamo? Os Estados Unidos são um bastião da liberdade, né, dos direitos, mas Guantánamo está lá. Aquilo não é um campo de concentração, aquilo não é um campo de extermínio, aquilo não é uma prisão, aquilo é algo que a gente não consegue definir, que está completamente fora de qualquer legalidade, né? Então os Estados acabam aplicando esse terrorismo, né, de alguma forma. Então ele é uma forma de ditadura burguesa, né? Em certo momento ele é mais aberto, em outros ele é menos. Existe uma série de definições que a gente pode buscar. Essa resolução de conflitos sociais, né, a partir de uma militarização, é parte disso. A gente fica preocupado, né? A gente tem medo, a gente não sabe, né, o que pode vir a acontecer. Existe uma criminalização. As leis antiterroristas que podem enquadrar movimentos sociais, e acho que essa é uma tendência possível, né, de ocorrer, é parte disso, desse instrumento. Só que ele tem uma forma legal. Vai falar para a população em geral, né, num debate, ou pelo menos comentar, a gente vive um estágio de terror, eles vão dizer não. Cadê a ditadura? Cadê os militares? Cadê as execuções? Eles não conseguem, né, construir essa narrativa, primeiro porque os meios de comunicação não permitem que ela seja construída, né? Então, assim, é uma definição complexa, mas eu acho que, em síntese, seria pensar isso. Né, as continuidades desse terrorismo de Estado, elas dependem da geopolítica do imperialismo. Ou seja, por muito tempo, né, o próprio conceito de imperialismo desapareceu. Quando a União Soviética cai,
né, parecia que não tinha mais imperialismo, parecia que não tinha mais dependência, parecia que não tinha mais nenhum problema. O que emerge daí? É a globalização, né, ou seja, é o fim das fronteiras nacionais, né, a dissolução dos estados-nação, eles vão acabando, né, a aldeia global, né, é um conceito dos anos 60, mas que nos 90 desponta. Né. O que a gente tem é uma transição tutelada das ditaduras civis militares para as democracias, então é a tentativa de construir democracias governáveis. Isso vem sendo elaborado, né, no final dos anos 70 para os 80, porque se demanda de um Estado diferente, né, porque o neoliberalismo tem avançado. Então, essa face mais dura da ditadura civil-militar desaparece, mas essa institucionalização, né, de polícias militarizadas, né, de uma concepção de inimigo, nunca desapareceu. Né? Acho que essa é a grande continuidade. No caso brasileiro, os militares nunca saíram da cena política. Eles, depois do fim da ditadura civil-militar, eles continuaram ocupando cargos públicos importantes, posições importantes na sociedade. E o que é muito curioso é que, depois de... que nós estamos mesmo, 2019, né, 85 para cá, são alguns 20 anos aí, algumas décadas, né? Eles voltaram ao poder, a ocupar pontos estratégicos do Estado pela via legal democrática, né? O que é uma inovação, algo muito diferente, distinto. E como é que eles estão marcados nessa geopolítica do imperialismo? Todos os, acho que se diz Force Commander, né, da missão da MINUSTAH, né, no Haiti, compõe o governo Bolsonaro. Qual que é a grande queixa que eles têm dentro do governo em relação, né, a essas forças de segurança nacional para conter, né, os conflitos, para conter a criminalidade? É que aquela expertise que eles desenvolveram assassinando os haitianos, porque o general Heleno era o pior deles. Né, ele narra o seguinte, que houve tiroteio, né, com alguns haitianos, eles alvejaram alguns, né, mataram, e ficava o corpo lá. Aí os subalternos diziam, o que eu faço com aqueles que vão buscar o corpo? Atira também. Porque vagabundo é que vai, né, e terrorista é que vai buscar o corpo, então mata esse também. Às vezes podia ser a mãe desesperada, né, um familiar, porque a gente desespera. Quando você perde alguém, o que você quer fazer com essa pessoa? Quer enterrar. Né? O que a figura do detido desaparecido faz? Você não pode enterrar aquela pessoa, é como se ela estivesse viva, é um fantasma que você não consegue nunca, né, pôr fim naquele desespero. Ele tinha essa perspectiva, olha, então atira. Quando eles vieram para cá, qual que é a grande queixa deles? Por que o pacote anticrime do Moro tinha um aval desses caras? Por que eles estão compondo esse governo? Porque a tese deles, a defesa deles, marcada nessa noção de segurança hemisférica que os Estados Unidos construíram, desse inimigo, né, que é o terrorismo, que é o narcotráfico, a narcoguerrilha, né, é isso. Você tem imunidade para matar plenamente, você elimina aquele indivíduo, você constrói a figura do inimigo matável. Né? É essa geopolítica que faz com que, né, o terrorismo de Estado ele tem uma continuidade, mas ele sofra certas transformações. É difícil teorizar por que esse debate é tão necessário de fazer. E aqui no Brasil isso me parece muito preocupante. As nossas ciências sociais e a militância em geral, né, a esquerda ou o centro-esquerda, diz que o imperialismo não é algo tão presente assim. É como se fosse teoria da conspiração. Só que, na verdade, o imperialismo ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? Ele age de uma série de formas, uma série de maneiras. O que é o West Aid? Né? O que é a maioria moral lá? O que são essa teologia da prosperidade? Ela foi construída lá nos anos 30, nos Estados Unidos, e foi, né, de certa forma, veio para cá. Quando eu era criança, eu me lembro dos Mormons fazendo, né, trabalho de base para enfrentar o quê? A teologia da libertação. Então, o imperialismo tem um braço cultural, um braço militar. A dependência não é só econômica. Né? Ela é militar, ela é política, ela é cultural. Ela é multidimensional. Então a gente tem que parar de avaliar, né, o imperialismo como se fosse algo que não tem tanta presença no Brasil e endogenizar a nossa crise. Ela está marcada na geopolítica, né, no papel que o Brasil tem dentro do sistema mundial. Enfim, não vou alongar mais. Tem mais um bloco ainda? Obrigado e desculpa de novo. Já que se falou tanto em imperialismo, apenas uma frase. Fidel Castro, na Declaração de Havana II, ensina como se derrota o imperialismo. E ensina desde a cátedra, porque ele, com o povo cubano, o derrotou. Praia Girão. Vale a pena ler o discurso de Fidel Castro. Ama sua, ama ela, ama Yulia,